turma da EJA, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje vamos tratar do assunto ângulos. Hoje a gente vai trazer aí uma misturinha aí nos eixos estruturantes, né, entre grandezas e medidas e geometria. Por que, professora? Porque a gente precisa aí trazer essa relação das grandezas e medidas, né, dentro identificar a relação da medida de ângulo, tá? E aí a gente precisa também trazer essa relação para o trabalho com as retas paralelas cortadas por uma transversal dentro da geometria. Então a gente vai fazer essa relação hoje dos dois eixos estruturantes para que a gente possa compreender um pouco mais. Então hoje a gente vai trabalhar a identificação e classificação dos ângulos, retas paralelas cortadas por uma transversal, classificação dos ângulos como complementares e suplementares, e eu espero que vocês consigam compreender as relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal e reconhecer ângulo como grandeza, identificando o transferidor como instrumento de medição e o grau como unidade e que o ângulo reto mede 90 graus. E aí a gente vai conhecer muito mais. Então vamos lá, vamos pensar um pouco. A gente vai trazer dois probleminhas aí para que vocês possam pensar e a gente possa trazer essa relação de identificação e classificação e a gente possa trazer essa relação aí das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos lá. Durante a elaboração de um projeto, um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90 graus, 120 graus e 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são, respectivamente, letra A, agudo, reto, obtuso, letra B, agudo, obtuso, reto, letra C, reto, agudo, obtuso, letra D, reto, obtuso, agudo. Vamos ao próximo problema para que a gente possa perceber o que a gente vai trabalhar aqui. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos correspondentes, cujas medidas são expressas por 5x menos 48 graus e 3x mais 12 graus. Calcule a medida de cada ângulo agudo, que é suplemento dos ângulos dados na figura abaixo. Opa, professor, o que é suplemento? O que é ângulo agudo? O que é que a gente vai precisar identificar? Observa aqui, ó, as retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Vejam a localização dos dois ângulos que foram dados, as medidas que foram dadas, tá? Presta bem atenção, vai pensando daí, mas presta atenção ao conteúdo para que a gente possa resolver de forma bem prática. Primeiramente, eu preciso trazer para vocês a ideia de ângulos. Então, o ângulo é uma região delimitada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, tá? Então, eu tenho que ter aqui como referência o ponto em que saem as duas semirretas. Vejam aqui que eu tenho o ponto A. E aí, a formação desse ângulo, que é o ângulo A, que eu tenho aqui, ó, é essa parte aqui delimitada, né, que eu identifico em relação às duas semirretas, tá? Então, essa área delimitada aqui, eu identifico como ângulo. E aí, o que é que a gente tem nessa representação? O ângulo A. Vejam que está com circunflexozinho em cima, né? É para dar a ideia de ângulo. Toda vez que eu achar uma letra que eu esteja trabalhando aí com ângulo, com esse circunflexo em relação à matemática, aí eu tenho a ideia de ângulo. Eu não preciso escrever a palavra toda, ângulo A. Se eu colocar A e esse circunflexozinho em cima, eu já estou identificando que é o ângulo. Tá? Vértice do ângulo é o ponto A, e aí a partir desse vértice que saem as duas semirretas. Semirreta que sai de A e chega em B,
que eu identifico como lado do ângulo, e semirreta que sai de A e chega em C, que é o outro lado do ângulo, tá? E aí eu tenho essa formação angular. E aí o que a gente vai compreender agora? Presta bem atenção à classificação desses ângulos. Então agora a gente vai, né, trabalhar aí 3 tipos básicos de ângulos para a gente identificar, né, classificar esses ângulos. Por que esses 3? Né? E além desses 3, eu quero trazer o ângulo de meia volta. Então existem 3 tipos básicos: o agudo, o reto e o obtuso. Então eu trouxe aqui um transferidor para que vocês possam ter a ideia, né, do instrumento que a gente utiliza para a medida de ângulo, tá? E aí, ó, essa medição aqui do ângulo reto tem que ser 90 graus. O ângulo agudo, quando sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Então vejam, aqui de 0 até próximo de 90, eu vou estar identificando o ângulo como agudo, ok? Então vamos seguir e conhecer agora o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele já tem uma diferenciação para a questão de quando sua medida é maior que 90 e menor que 180. Por isso que é importante eu trazer esse de 180 ou de meia volta, para que vocês possam fazer essa ideia, né, dessa representação. Então, ó, o ângulo raso, que é o de meia volta, tem a abertura de 2 ângulos retos, ou seja, mede 180 graus. Então, eu tenho que ter essa relação do ângulo reto, do ângulo de meia volta, para poder identificar o ângulo agudo e o ângulo obtuso, né? Lembrando que cada um vai ter a sua representação e o obtuso vai estar aí entre, né, a medida maior que 90 graus e menor que 180. E o outro, o agudo, vai estar entre aí 0 graus e 90 graus. Ok? Deu para entender? Vamos seguir, que tem muito que a gente vê por aqui. Então, para que a gente possa agora dar continuidade, a gente precisa entender o que é uma reta paralela, né? O que são retas paralelas e o que é uma reta transversal, ok? Para que a gente possa entender aí essa relação das retas paralelas cortadas por uma transversal. Em um mesmo plano, conhecemos como retas paralelas 2 retas que possuem a mesma inclinação, mas não possuem nenhum ponto em comum. Então, quando a gente percebe aqui retas paralelas, é importante que vocês vejam que a reta paralela, elas não se cruzam. Então, elas estão no plano, né, numa mesma inclinação e não tem pontos em comum, tá? Elas não vão se cruzar, elas vão estar na mesma posição e na mesma distância, ok? Então, as retas paralelas nunca se cruzam, ou seja, tem a mesma, tem a intersecção vazia, tá? Então, eles não se encontram, ok? Então, aqui, o exemplo de retas paralelas, as retas RS são paralelas, ok? Deu para entender? Então, aí, o que é que a gente vai ver agora? A reta transversal. Tendo um feixe de retas paralelas, conhecemos como reta transversal a reta que corta as retas paralelas. Então, ó, essa reta T aqui em relação a RS, né? RS são paralelas, e essa reta T aqui está cortando as 2 retas que são paralelas. E aí, essa reta é chamada de reta transversal. Uma reta é transversal a uma outra se possuem apenas um ponto em comum. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a reta T tem um ponto em comum em R e tem um ponto em comum em S. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente chega aí à conclusão de que dentro dessas retas paralelas eu consigo o quê? Perceber, né, ângulos relacionados a essa junção aí das retas paralelas cortadas por uma transversal. 2 retas paralelas RS, se forem cortadas por uma reta T transversal, a ambas serão formados ângulos como representados na imagem abaixo, né? Então, aqui a gente vai ver aqui, observem bem, que a gente encontra, quando a gente traça essa reta transversal, são formados 8
ângulos, tá? Vejam que em relação à reta R, a reta transversal está passando e automaticamente eu identifico 4 ângulos. Em relação à reta S, eu também identifico mais 4 ângulos. Então, vamos analisar ângulo a ângulo para que a gente possa entender o porquê dessa relação. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Então, presta bem atenção. Ângulos correspondentes, a gente precisa entender que na relação dos ângulos correspondentes, dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Ou seja, em relação às duas retas paralelas, se eles estão na mesma posição, eles vão ser chamados de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, ângulos congruentes. Por que congruentes? Porque eles possuem a mesma medida. Então, quem são os ângulos correspondentes aqui? Vamos ver pelas cores. O amarelo aqui, que é o A, e esse amarelo é. Então, A e E são correspondentes, porque eles estão ó, na mesma posição, né, em relação às retas. B e F também estão na mesma posição. C e G e D e H, ok? Então, vamos seguir. A gente já identificou aí que ele precisa estar na mesma posição em relação às retas paralelas para serem correspondentes. Ângulos alternos. Os pares de ângulos, né, que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Então, tem uma reta transversal e eles vão precisar estar em lados opostos, tá? Esses ângulos também são congruentes. Então, os ângulos alternos podem ser internos quando estão entre as retas paralelas, tá? Então, interno, ó, entre as duas retas paralelas. Externos quando estão fora das retas paralelas, tá? Então, é importante que vocês percebam isso. Vamos ver aqui a representação dos alternos internos. Internos, D e F, porque, ó, tá interno, tá entre as retas paralelas e estão em lados alternados. Então, a gente consegue ver aqui, ó, D e F, C e E, que são os ângulos alternos e internos. Nos ângulos alternos e externos, a gente consegue perceber que o ângulo A e o ângulo G são alternos e externos, porque estão externos, né? E estão em lados opostos. E o B e H, ok? Vamos seguir. Até aí tudo bem? Precisamos conhecer também os ângulos colaterais. São os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, tá? Os ângulos colaterais são suplementares, somam 180 graus. Então, presta bem atenção aqui, ó. Também podem ser internos ou externos. Colaterais internos, ó. Os dois estão aqui, ó, no mesmo lado da reta transversal, tá? E estão internos, ó, D e E, C e F. E os colaterais externos estão do mesmo lado, tá, da reta transversal e estão do lado externo em relação à reta paralela, tá? Então, interno em relação à reta paralela e externo em relação à reta paralela. Então, eu tenho A e H e aqui B e G, ok? Então, até aí, tudo tranquilo. Mas para que a gente possa resolver o problema, falta essa relação aí dos ângulos suplementares, que a gente falou lá de ângulos suplementares, tá? E aí, eu preciso trazer para vocês quem são esses ângulos, ângulos complementares e ângulos suplementares. Quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, eles são chamados de complementares. Então, eu tenho dois ângulos, adicionei, o resultado deles deu 90 graus, né? Então, eu chamo esses ângulos de complementares. Já quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus, eles são chamados de
suplementares, ok? Então, presta bem atenção a isso. Somou, deu 90 graus, complementar. Somou, deu 180 graus, suplementar. Então, os ângulos ao lado são complementares, porque ao somá-los, o resultado obtido é 90 graus. Então, o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus. Logo, são complementares, ok? E aqui, neste caso, eu tenho o exemplo dos ângulos suplementares. Se eu adicionar esses dois ângulos aqui, eles vão dar 180 graus, que são suplementares. Então, aqui nessa imagem, os ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Deu para entender? Podemos solucionar o nosso problema? Esse aqui está no papo, porque a gente já conseguiu identificar quem é um ângulo agudo, quem é um ângulo obtuso e quem é um ângulo reto. Então, agora é só a gente identificar o que é que ele quer aqui. Um arquiteto, né, coletou algumas medidas de ângulos numa planta e ele precisa saber que tipo de ângulos são esses, né? O de 90 graus, 120 graus e 75 graus. Então, ele diz aqui que, nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são respectivamente. Então, tem que seguir a ordem do número que foi dado aqui. Eu tenho que saber primeiro o de 90, na sequência o de 120 e na sequência o de 75 graus. Ok? Então, o de 90 a gente já sabe que ele é um ângulo reto. Então, qual é a resposta aqui que inicia com um ângulo reto? Letra C e letra D. Oba, eu tenho que analisar quem é o obtuso e quem é o agudo. A gente sabe que para ser obtuso precisa estar entre 90 e 180 graus. Confere? E para ser agudo, ele precisa estar entre 0 e 90 graus. Então, 120 passa de 90. Se passa de 90, ele é um ângulo obtuso. E 75 é menor do que 90. Então, ele é um ângulo agudo. Então, a nossa resposta vai ser letra D, reto, obtuso e agudo. Ok? Lembrando, fixe bem nessa palavra aqui, respectivamente. Porque eu não posso escolher aleatório as respostas aqui, não. Eu tenho que seguir a ordem numérica que foi dada. Ok? Então, vamos lá seguir para a resposta do próximo problema. Então, a gente viu aí que duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente consegue o que? Encontrar aí ângulos, né, que podem ser correspondentes, alternos ou colaterais. E aí a gente pode fazer a relação também do ângulo complementar e suplementar. Então, no caso aqui, a gente já consegue identificar a posição desses dois ângulos, que eles estão na mesma localização. E se eles estão na mesma localização, eles são o quê? Correspondentes. Lembra lá o primeiro que a gente viu? Se eles são correspondentes, eles são iguais, têm as mesmas medidas, são ângulos congruentes. Então, eu posso fazer o quê? 5x menos 48 é igual a 3x mais 12. Opa, professora, a senhora tirou aí o grau, só para o cálculo. No final, a gente pode colocar aí, eu só tirei para o cálculo, tá? Então, eu quero saber quem é x aqui. O que é que eu vou fazer? Tudo que tem x para um lado e tudo que não tem para o outro lado. Então, 5x permanece desse lado e o 3x que está positivo após a igualdade passa negativo para antes da igualdade. Menos 3x. Isso aqui vai ficar igual a 12 mais 48. Por que mais 48? Porque se estava menos 48, passando para depois da igualdade, vai ficar o quê? Positivo. Então, 5x menos 3x, eu faço aí a subtração dos números que estão na frente. 5 menos 3. Então, vou ficar com 2x apenas. 2x igual a 60, porque 48 mais 12, 60. 40 mais 10, 50. 50 mais 8, 58, mais 2, 60. E aí, o que é que eu faço? Eu preciso saber quem é x, eu vou isolar x, deixar x separado. Então, x aqui fica, e o 2 que está multiplicando x, passa dividindo. Então, 60 dividido por 2, igual a 30. Calma aí que eu encontrei x. E ele pede o quê? Ele quer saber o ângulo agudo.
Então, se ele quer saber o ângulo agudo, eu preciso saber se é esse, da medida que foi dada, ou se é esse aqui, ó, que está do lado. Porque eu não preciso saber o suplemento. Se eu preciso saber o suplemento, eu tenho que fazer a relação de dois ângulos que somados me deem 180 graus. Lembram disso? Então, vamos lá. Substituindo em cada uma das expressões aqui, o que é que a gente tem? 5x menos 48, então no lugar onde tiver x eu vou colocar 30. 5 vezes 30, 150. Menos 48, 102. Já sei que é um ângulo obtuso, tá, gente? Porque deu 102 graus. 3x mais 12, tá? Substituindo onde tem x, 30. 3 vezes 30, 90, mais 12, 102 novamente. Então, vejam que eles são o quê? Iguais. Tem a mesma medida, tá? São ângulos congruentes. Então, aqui, se eles têm a mesma medida e lá ele pede um ângulo agudo, eu preciso saber o ângulo que está aqui, ó. Porque se eu puxar aqui a medida para saber esse ângulo, juntando esses dois ângulos, eu vou ter o quê? 180 graus. Lembram disso? Que eles são suplementares. Então, aqui, ó, 180 graus menos 102, que aí eu preciso subtrair para poder identificar o ângulo agudo, que vai dar 78 graus, que é o ângulo agudo. Então, tanto vai ser o ângulo dessa medida aqui, como desta medida aqui. Ok? Deu para entender? Então, na mesma posição, mesma medida, tá? Então, aí a gente consegue perceber, tá? Que essa relação dos ângulos, eu preciso identificar quando ele é correspondente, quando ele é alterno interno, ou alterno externo, colateral interno, colateral externo, e saber quando eu tenho que calcular um ângulo complementar ou suplementar. Então, hoje conseguimos aprender que o ângulo é uma região delimitada por duas semirretas que partem do mesmo ponto. Existem três tipos básicos, o agudo, o reto e o obtuso, mas também existe lá o ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, e existe também o ângulo da volta completa, que é 360 graus, que a gente conhece aí muito, a gente fala muito. Duas retas paralelas, R e S, se forem cortadas por uma reta T transversal a ambas, serão formados 8 ângulos, e quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, eles são chamados de complementares. Já quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus, eles são chamados de suplementares. Ok? As referências da aula de hoje, e eu só tenho a agradecer e aguardar com que vocês estejam comigo novamente na próxima terça-feira. Até lá!